Muito bem, iniciamos mais um estudo do Livro dos Espíritos, uma sessão de estudo. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Nós estamos iniciando a segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. Então, ele vai assim até o final, agora onde nós vamos estar vendo toda a nossa, seria assim, a prática propriamente dita, né? Prática do ponto de vista, assim, a teoria em cima do que efetivamente ocorre, como ocorrem os fenômenos espíritas. O capítulo 1, nós estamos tratando da ação dos espíritos sobre a matéria. E hoje nós vamos estudar somente 3 itens, 55, 56 e 57. Mas ele é bastante interessante do ponto de vista, assim, de que as discussões que podem ocorrer, tudo. E é muito importante que a gente aprenda bastante, com bastante segurança, né? E propriedade, porque é um assunto realmente importante tratar disso. Nós estamos tratando do perispírito, né? Quando a gente estava no início desse capítulo, né? E seguindo, tratando o mesmo assunto, né? Que é a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, o item 55 diz: dizem que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral a que não poderíamos atribuir forma determinada. Nós sempre ouvimos dos espíritos que a gente tem uma pobreza de linguagem, a gente não consegue definir as coisas como elas são propriamente. Então, somado à pobreza de linguagem com a nossa limitação de entendimento, aí fica muito difícil explicar algumas coisas. Então, nesse caso, ele está fazendo uma comparação que o espírito é como uma chama, uma centelha, é algo que não tem forma, não dá para pegar, não dá para medir, é uma coisa assim que não tem, não está dentro das 3 dimensões, né? Então, só que porque ele fala que o espírito propriamente dito, essa chama, essa centelha, isso, esse pensamento, essa mente, enfim, pode dar o nome que for, mas não vai chegar perto ainda do que o que é realmente. Então, é o princípio intelectual e moral. Então, é aquilo que é a individualidade, em termos intelectuais e morais. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, né? Como já vimos, cuja natureza se eteriza. Nós vamos já discutir isso aí. À medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Quem já pôde ver isso, a gente já falou disso, a escala espírita, a gente vai ver níveis de espíritos, o nível onde o espírito se enquadra em termos da sua evolução moral e intelectual, mas principalmente moral. Então, à medida que ele vai galgando os degraus do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, da evolução espiritual, então, esse perispírito, que é o corpo do espírito, dessa centelha, dessa chama, que ele tentou explicar aí no começo, então vai se depurando, vai se eterizando. Então, eterizar-se significa purificar-se, tornar-se mais sutil. De acordo com o texto, o progresso moral do espírito refina o seu perispírito e exterioriza a sua evolução espiritual. Bom, quem tem a capacidade de ver espíritos, os videntes, já descrevem como sendo assim uma luz. É um espírito de luz, né? O que acontece? O espírito propriamente dito, né? Aquela chama, aquela centelha, vamos usar isso aqui que Kardec está falando, aquela individualidade, o princípio intelectual e moral, né? À medida que ele se eteriza, se purifica, né? Quer dizer, na verdade, o perispírito. O brilho dele transparece. Então, ele é resplandecente, ele é iluminado. Quando a gente vê os médios que têm essa capacidade, os videntes conseguem ver espíritos
atrasados na evolução ou imperfeitos vêm como vultos escuros. Por quê? Porque é a condição do seu perispírito, que externa a sua condição espiritual. Eu tenho um amigo que hoje está na condição de desencarnado, mas quando ele estava encarnado, ele falou uma coisa, ele falava assim, uma coisa muito interessante, que se a gente pegar uma lâmpada, então a gente tem uma lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa tem a luz interna, né? Tem a luz ali dentro. E do lado de fora, então, claro que estamos falando da luz incandescente, aquela luz, na época era isso aí, mas se bem que a lâmpada de LED também dá para fazer a mesma coisa. Então tem a luz propriamente dita que está dentro, contida num bulbo, que é a lâmpada. Então ele falava assim, que nós somos como que essa lâmpada e do lado de fora tem uma série de camadas. Então é camada de tinta, é camada de sujeira, é camada de lama, é camada de piche, é camada de betume, do que for assim, tudo. E a cada encarnação que a gente vai tendo, à medida que a gente vai evoluindo, é como se fizesse uma limpeza na camada externa. A luz ainda não consegue sair ali para fora. Então, ela está contida ali dentro. Aí, mais uma encarnação vem e ele consegue progresso, tira mais uma camada. Aí vai ter outra encarnação, vai tirando. A cada encarnação, ele vai tirando, vai limpando essa camada externa. Em determinado momento, já começa a ter falhas nessas camadas residuais que ficaram ali. E a luz começa já a penetrar, ou melhor, a vazar, né, através do bulbo. Então, e a cada vez mais ele vai, até que ela fica totalmente transparente e pode toda a luz se manifestar. Então, ilumina todo o recinto. Então, ele queria com isso dar para a gente uma dimensão do que é essa eterização do perispírito. Então, o perispírito é como se fosse esse bulbo da lâmpada que, à medida que se depura, vai se tornando cada vez mais sutil, mais assim transparente, translúcido e transparente, até que reflete toda a luz do espírito. Então, é só uma analogia, mas para que a gente entenda que o perispírito, ele se altera com o tempo, ele se modifica com o tempo, ele se eteriza com o tempo, ele fica cada vez mais sutil. E Kardec coloca, até onde a gente entende, que o perispírito não se separa do espírito. Ele está sempre ali, porque toda a condição dele, que inclusive uma das funções do perispírito, quando a gente estuda, é que ele dá forma a um corpo físico. Então, se um dia o espírito necessitar reencarnar, por mais elevado que ele seja, como é o caso de Jesus, que veio para cá, reencarnou aqui, reencarnou não, encarnou aqui, porque ele nunca, antes foi só essa encarnação. Então, quando ele encarnou aqui, o corpo dele necessitaria ser moldado de acordo com a condição espiritual dele, com o perispírito dele. Então, aí, o perispírito, uma das funções é dar o comando da forma ao corpo, como se fosse uma forma, como se fosse uma forma. Não é uma forma, mas ela vai dirigir a formação daquele corpo. Então, só abrindo esse parênteses com relação a esse comentário, né? A importância do perispírito está em acompanhar o espírito, porque ali ele vai estar dando o direcionamento do corpo. E com relação a ele se depurar, né? Ele se purificar, se eterizar, ele vai estar evidenciando a qualidade moral do espírito. Por isso que um espírito de luz está passando toda a luz através do perispírito. Um espírito muito atrasado não consegue demonstrar, ele demonstra o que ele evidencia o que ele é
através da escuridão, do peso, da materialidade, materialização, o apego material que ele tem. Tá? Então, como diz Kardec, o espírito está sempre revestido do envoltório. Não dá para estar solto aí. Não tem essa centelha, essa chama que está aí, como se fosse outra comparação pobre, né? Mas como se fosse um vagalume, né? E está ali assim, a gente não vê a forma, só vê uma luzinha ali, né? Na escuridão. Então, de sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. Então, na condição que nós estamos, com os espíritos que nós estamos acostumados, até onde a gente sabe, não dá para aceitar um espírito sem esse envoltório, sem o perispírito. Portanto, o perispírito é parte integrante do espírito, como o corpo é parte do homem, quando está encarnado. Quando está desencarnado, não precisa do corpo, não está utilizando o corpo. A roupa física, que é o corpo, está desvinculada do espírito. Porém, o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, pois o perispírito não pensa. Então, vocês verem que o perispírito está a serviço do espírito, é o envoltório do espírito, é o corpo espiritual. Então, mas ele não, se tivesse como separar o perispírito do espírito, o perispírito não seria mais que uma vestimenta, uma roupa, um corpo perispiritual. Assim como nós, quando a gente se separa do corpo por ocasião da morte, do desencarne, o corpo não vai sair andando sozinho, ou vem outro espírito e veste aquele corpo e sai. Não tem isso. Ele degrada. Não tem como. Perdeu o vínculo com o espírito, ele se decompõe. Então, isso tem que ficar bem claro para esse momento que a gente está estudando, tá? Do que a gente está explorando aqui. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Se pegar um livro, tem um livro aqui na nossa frente, para que eu possa abrir o livro e ler, tem que ter um instrumento, a mão de alguém, ou tem que ter uma pinça ou alguma coisa, mas que alguém está por trás manipulando essa pinça. Né? Então, é um corpo inerte o livro, assim como o corpo, quando desprendido do espírito, ou o contrário, né? Quando o espírito se desprende do corpo, ele é um instrumento, um corpo inerte depois, um instrumento sem utilidade. Se alguém tiver qualquer observação, por favor, basta que abra o microfone e fale, tá? Porque eu não consigo ver aqui se tem mão levantada ou se tem alguém que gostaria de assim, vendo na tela aqui. O item 56, ele tem a forma humana, o perispírito, e quando nos aparece é geralmente com a configuração que revestia o espírito na condição de encarnado. Então, eu encarnado, todo mundo está me vendo aqui e tal, aí de repente não, eu desencarno, e aí está todo mundo junto, por alguma situação, eu venho e apareço para vocês, seja de forma subjetiva, ou seja de forma objetiva. Objetiva é todo mundo ver, subjetiva ocorre na mente, no pensamento. Como é que eu vou me apresentar? Um homem, né? A estatura que vocês conhecem, a cor da pele, cor dos cabelos, não, essa parte pode pular, né? Então, sem cabelo, cor dos olhos, assim, exatamente como eu sou. Então, é a condição que o perispírito vai demonstrar. Porque se eu quero que vocês me reconheçam, eu tenho que me apresentar como era antes. Se eu venho na cor amarela, um asiático, olho puxado, né? Cabelo, estatura diferente da minha, né? E chego e falo, olha, sou eu, Luiz Góes, lembra? Vão dar risada de mim, falando, esse aí tá louco, né? Então, não era a condição que me apresentava, tá? Mas eu vou me apresentar como eu gostaria que vocês me reconhecessem,
Então, por isso é importante. Ele tem a forma humana, o perispírito, e quando nos aparece, é geralmente com a configuração que revestiu o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que, separado de todas as partes do corpo, o perispírito modela-se de certa maneira por este e lhe conserva o formato. Este é o corpo, tá? Entretanto, não parece que seja assim. Então, vamos entender. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. O que ele quer dizer com isso? Essa forma humana foi a eleita pelos espíritos que construíram, assim, biologicamente o nosso corpo. Os engenheiros, os genéticos, podemos dizer, porque nós somos o resultado de aperfeiçoamento, não assim, ao Deus dará, não por casualidade, mas algo dirigido. Quem que dirige isso? São espíritos extremamente evoluídos. Então, ao longo da nossa evolução, nós vamos tomando as formas e chegando nessa final. Então, o formato do corpo eleito é esse, né? Mais ou menos esse aí. Mãos, braços, pernas, cabeça, tronco, né? E mais as partes funcionais, né? Internas. Agora, quando nós reencarnamos, e isso que ele fala, né? Exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. O que significa isso? Por que nós temos diferenças aqui entre as pessoas que vivem no planeta? Porque elas, esse corpo físico, durante a evolução física, foi se desenvolvendo na medida da necessidade. Um exemplo, o esquimó tem o olho assim bem mais assim puxado que nós. Por quê? Porque na neve, no meio da neve, assim, a incidência do sol sobre a neve, ela faz com que aquilo esteja muito claro. Então, a maneira deles terem um controle da luminosidade é ter os olhos, assim, foram desenvolvendo isso ao longo do tempo. Num lugar muito quente e de muita insolação, como na África, por exemplo, se desenvolveu na pele um pigmento que pudesse proteger melhor aquilo, que deu a origem à cor negra. Então, é um filtro natural para que tenha isso, para que aquele ser humano se desenvolva naquele lugar. Então, então as diferenças que a gente vai vendo, como ele fala aqui, as particularidades, né, vai depender do meio que ele precisa viver. E assim vai, os exemplos podem se seguir aí, mas vamos entender que cada ser humano de um determinado local tem a sua característica. Claro que depois, com o tempo, foi misturando tudo isso, principalmente porque as condições vão sendo alteradas, né? O homem consegue fazer isso. Ele consegue colocar um ar-condicionado no meio para viver com mais conforto, né? Ele consegue colocar aquecedor no lugar mais frio. E assim vai. Então, ele mexe com isso, né? Com as condições para que ele possa se desenvolver, para que ele possa sobreviver naquilo. Mas como espírito, a raça humana tem mais ou menos o mesmo formato. Então, se a gente sair por aí mundos afora, né? Se pudesse fazer isso agora, a gente ia ter uma fotografia, ou ia ver que o ser humano ele tem a mesma, mais ou menos a mesma coisa. O que para a gente é necessário aqui, as mãos, a cabeça, o pescoço, o tronco, os membros. Também em outro lugar é assim que funciona, é assim que se aparenta, né?
Pelo menos é o que dizem os espíritos. Então, ele está falando isso baseado na informação que os espíritos passaram. Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito, não tem corpo, porque não está encarnado. Há com que, em todos os tempos, se representam os anjos ou espíritos puros. Então, nós podemos entender que é isso. Os espíritos, depois, quando evoluídos, tudo, eles têm o perispírito, na condição que nós comentamos aí, muito transparente, para poder refletir o nível evolutivo dele, né? O nível moral, mas assim, com essa forma. Agora, esses anjos aí, tem que sempre lembrar, para não levar nada ao pé da letra, que são, aí ele coloca como espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se acham. Que interessante isso, né? A gente não pensa nisso no dia a dia. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a constância nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se assim podemos exprimir. É flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, embora baseada na do corpo, não é absoluta, modelando-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que queira, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Aí vocês estão olhando para mim. Aí eu estou tentando, com a força do pensamento meu, mudar o meu corpo. Mudar cor de pele, mudar as feições, mudar a altura, mudar diâmetro, enfim. Mas aí eu não consigo, porque como ele falou, o corpo físico é um invólucro sólido. Já o perispírito, ele pode mudar, porque ele é maleável, ele é flexível, ele é plástico. E nós vamos ver um exemplo disso mais no final, que eu reservei para dar como exemplo um trecho do livro de André Luiz, um trecho de 2 capítulos de André Luiz. Tá? Luiz, eu Oi. posso falar uma coisa? Claro que pode. Então, porque eu estava pensando aqui exatamente em André Luiz, né? Quando ele desencarnou e passou pelo umbral e depois ele foi socorrido. Ainda mostra aquele perispírito bem ligado, né, ao corpo, assim, ele tinha os órgãos, inclusive ele tinha aquela ferida, né, no abdômen dele. Então, pelo que eu estou entendendo, o perispírito ele acompanha o espírito para sempre, mas quanto mais perto aqui da gente, quanto mais humano, mais perto da forma humana ele é. Aí, à medida que ele vai se depurando, aí é que ele vai chegando nessa forma mais pura aí dos anjos e dos espíritos de luz, né? Isso? Isso, olha, no fim das contas, nós somos seres morais, tá? E a nossa condição moral vai refletir no perispírito. Se eu tenho um sofrimento, uma dor, né? Isso está envolvendo a minha moral, é a condição minha, tá? De dor, de sofrimento, como André Luiz estava. Ele vai apresentar exatamente a situação que ele se encontrava quando encarnado, com muita dor, com aquelas, na altura do estômago, lá da barriga, aquela enorme daquela ferida, né? Então, é a condição dele. E pior, ele pode piorar a condição dele. Se na mente dele ele alimentar que ele está piorando cada vez mais, aquela ferida aumenta mais ainda. Então, não é o corpo físico dele, é a mente dele, não é o corpo que está doendo, porque ele já não tem mais o corpo físico, mas é a mente dele agindo no perispírito, deixando transparecer a condição que ele se apresenta. Então, é a ilusão da consciência, né? É a consciência consciência que ele cria tem da aquilo. situação que ele se encontra, que ele acha que se encontra. Porque, no final das contas, o espírito ele não deveria sentir nem frio, nem calor, nem dor, nem nada disso, porque ele não tem mais o corpo físico.
O corpo físico é que sente tudo e reflete no espírito, porque ele sente, né? Então ele está sentindo aquilo, é o resultado do sentimento físico, né? Beliscou ele vai sentir o beliscão, né? Agora, mas tem uma coisa que a gente vai estar, mais um passo aí, nós vamos estar falando sobre isso, vocês vão entender, que a condição mental, a condição de percepção, a condição moral dele reflete nesse corpo espiritual, no perispírito. Então, ele pode estar no plano espiritual, não precisava estar passando por nada disso, mas ele está sofrendo. Ele está lá daquele jeito, né? Passando por tudo que passou. Porque ele está muito ligado à matéria. A gente chama de materializado, né? Então, esse é o nosso esforço, cada vez mais se desvencilhar da matéria. Ver a matéria como instrumento. Hoje, nós vemos a matéria como nossa principal preocupação. A gente vai no cirurgião plástico, a gente vai e se embeleza, a gente vai e compra tudo que tiver direito. Por favor, não estou fazendo apologia à pobreza, não é isso, não. Mas percebe como hoje a gente tem essa preocupação? E aí vem um ladrão, vai levar o carro da gente. A gente entra entre o carro e o ladrão e toma um tiro. Poxa, é só um carro, é material e vai ficar. Então, percebe o valor que a gente dá para as coisas? Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção da materialidade do espírito, né? Desse apego e que reflete no perispírito. E pode, inclusive, nas condições que ele está, e ele passa para o perispírito. Essa condição mental dele que reflete, e aí as pessoas, os espíritos vão ver ele na condição que está. Por isso que ele fala tudo isso, que a configuração que revestia o espírito na condição de encarnado. Do jeito que ele estava, ele vai para o plano espiritual e leva todas as impressões, sentimentos, dores, defeitos. Se ele perder um braço aqui, ele pode voltar lá, conforme a situação que ele se encontra, espiritualmente falando, ele retorna com 2 braços. Mas se ele estiver ainda tão aqui apegado ao mundo físico, achando que ele não tem braço, ele vai voltar para o plano espiritual sem braço, sem um braço. Então é tudo na mente dele. Isso, a gente vai ter um pouco mais disso aí na sequência. Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente vai estar estudando a condição do espírito que se manifesta nas reuniões mediúnicas. Então, o perispírito tem uma grande importância nisso. A gente saber sobre o perispírito, nossa, é um mundo novo. Vocês vão ver quanta coisa importante a gente pode concluir a partir do estudo do perispírito. Eu sublinhei isso porque mais tarde nós vamos ver isso, tá? Se for o caso, a gente volta aqui de novo. Mas, livre deste obstáculo que o aprisionava, né? Que é o corpo, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. A vontade que sobre ele atua, seja dele ou seja externa. Né? E aí foi o que a Inês falou, lembrou de André Luiz. Então, aí a gente vai passar depois a ver o exemplo também em André Luiz, sobre a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade, que propriedade que é essa de ser plástico? O perispírito parece massinha de modelar, faz o que quer dele, só que mentalmente, né? Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer, quando necessário, pode tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Então, se vocês me conhecem, se é uma perna,
todo tempo. Nossa, eu conheço ele faz 20 anos e ele não tem aquela perna, né? Aí eu apareço aqui no plano espiritual, já não tenho mais vínculo nenhum, estou consciente da minha realidade espiritual, sei o que aconteceu, estou com 2 pernas no plano espiritual, mas eu preciso me fazer reconhecido por vocês. Aí, quando olham para mim, nossa, é ele mesmo, olha lá, está faltando até a perna, só pode ser ele. Então, eu me modifiquei para que vocês pudessem me reconhecer. Então, um espírito, ele pode se apresentar de muitas maneiras. Um médium pode inclusive, reconhecer alguém com uma forma totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Conheço uma pessoa que a vida inteira conhecia um índio. O índio acompanhava o tempo todo ela, assim, como um protetor espiritual. Se era protetor dele, não sei, né? Mas então ele sempre via o índio. Tinha nome o índio e tal, e quando estava em apuro ele pedia ajuda para o índio e tal. Enfim, o índio é o amigo espiritual dele. Ele se muda para os Estados Unidos. Aí ele me faz a pergunta: impressionante, eu estou vendo o índio, mas ele não está vestido como índio. Então o médium naquele momento, tem a capacidade de ver, pelo sentimento, por tudo, que vê que o índio era um ocidental, estava inclusive de terno, mas era o índio. Como é que explica isso? Nós não temos um corpo definitivo. Cada encarnação nossa tem um corpo para que se sirva. Pode ser um corpo feminino, um corpo masculino, pode ser um corpo alto, baixo, pesado, leve, de qualquer etnia que seja. Então, ele se apresenta como ele acha que tem que ser. Então, muitos pretos velhos que foram escravos, eles não necessariamente foram pretos velhos ou escravos durante toda a vida espiritual dele. Ele teve muitas encarnações. Mas por que ele se apresenta daquele jeito? Porque ele se sente melhor. É como um agradecimento. Ele aprendeu muito, é um exemplo, tá? Aprendeu muito naquela encarnação, então ele se apresenta daquele jeito, como uma homenagem, né, a ele. Mas ele pode ter sido um professor de uma universidade europeia famosíssima, mas ele não aprendeu tanto lá, em termos de evolução moral, como ele aprendeu como escravo. Percebem? Porque o perispírito é plástico. Ele dá o comando mental para que ele se apresente como ele quiser. Portanto, como se vê, os espíritos são seres semelhantes a nós, formando ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Então, não é invisível sempre. Em algum momento, ele pode se fazer visível, que é o que nós vamos estar falando agora. O último item que nós vamos estar estudando agora é o 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que temos de dar. Então, ele está preocupado que a gente não tenha dúvidas com relação ao perispírito, sua natureza e todos os recursos que ele pode oferecer. Dizemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que voltaremos. Bom, peraí, mas como que é matéria se eu não vejo? A matéria, por definição, ela tem peso, ela tem dimensões e tem algumas outras coisas que podem acompanhar, sei lá, cheiro, sabor, cor, várias coisas, porque isso tudo impressiona os nossos 5 sentidos. Então, a matéria, por definição, tem que impressionar nossos 5 sentidos. Mas, peraí, o ar não impressiona. Peraí, o ar em pequena quantidade, não. Mas em grande quantidade, sim. Olhem para o céu, não agora, mas durante o dia. Aquele céu azul. O ar em grande quantidade, ele reflete a cor azul.
né? Então, isso dá a condição. Então, o ar existe, está lá. E se alguém tem dúvida, é só prender a respiração um pouquinho e vai entrar em desespero e falar, não, realmente ele existe, porque quando eu não tenho, ele faz falta, né? Então, a matéria é tudo aquilo que a gente vê de alguma maneira, que a gente sente, que a gente tem a percepção através dos 5 sentidos. Mas que raio é isso, né? Embora fluídico, ele não deixa de ser uma espécie de matéria. Sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser tocadas, oferecem resistência de um corpo sólido, agarram nos circunstantes e, de repente, desaparecem, iguais às sombras. Vamos falar das mãos. Eu creio que a maioria aí deve estar assistindo, já assistiu aqueles capítulos sobre a vida após a morte, que está passando aí na forma de uma série, né? Aí aparecem umas mãos feitas de parafina, né? Elas são ocas, né? E tem o formato de mãos, assim, perfeito, com as veias, com tudo. Vamos ver se alguém não viu ainda, pode sentir curiosidade e buscar isso na literatura espírita também. O que acontece? Em determinadas condições, através do médium, com a ajuda do médium, o espírito materializa a mão, como ele falou aqui. Aí vem um auxiliar, coloca um balde com cera quente. Cera quente. O espírito põe a mão dentro dessa cera, aquela mão que ele materializou, e retira a mão, envolvida com cera. E como ele falou aqui, oferece resistência, corpo sólido, agarra o circunstância e de repente desaparecem, iguais sombras. E aí ele se desmaterializa. Então ele temporariamente tomou uma forma sólida e depois ele volta à sua condição normal. Só que a cera esfriou e aí ficou no formato da mão, a mão do espírito. Isso. Minha mulher está lembrando que depende da influência, né, do trabalho, dos médiuns. Então, isso nós vamos ver mais para frente, né, sobre fenômenos de efeitos físicos. Tá? Mas isso explica. Então, eles não explicam lá direito como é que foi o mecanismo. É basicamente isso que nós estamos vendo aqui. Então, o corpo perispiritual daquele espírito, uma determinada parte, uma mão, pode ser a mão, o pé, o dedo, né? Ele materializa, coloca dentro de um recipiente com cera quente, retira, solidifica em contato com o ar, porque é isso que acontece com a parafina, e ele desaparece, né? Aquela mão desaparece, mas ficou ali aquela mão oca. Tem um buraco todinho, só tem a capinha assim, né? Que molda todinha a mão. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento musical, ela se tornou tangível, se tornou ali sólida, né? Prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. É a prova que existe um ser ali que está vivo e que tem um corpo, mas esse corpo é invisível aos nossos sentidos. Mas, né, ele não imprime, ele não dá impressão para os nossos sentidos. A tangibilidade, né, ou seja, a gente poder tocar, né, que revelam a temperatura, a impressão que causam aos sentidos, pois tem se verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Uma matéria, um determinado tipo de matéria. Então, o espírito pode materializar uma determinada parte do corpo e pode tocar a gente, tanto de forma delicada como agressiva. Mas tudo sob determinadas condições, tá?
Podemos ficar tranquilos que não vai ficar materializando espírito aí e ficar tudo, né, a maior bagunça, invadindo nossas vidas. Porque as coisas acontecem quando tem permissão e condições de acontecer. Isso é muito importante, porque senão o mundo espiritual invadiria aquilo. Já invade, né, de forma subjetiva. Agora imagina de forma objetiva, de forma assim concreta. Seria uma bagunça, não daria certo, né? Então nós está tudo sob controle, tá? Seus desaparecimentos repentinos provam também que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente, né, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, sob determinadas condições que nós vamos aprender, é possível que esse corpo físico, esse corpo perispiritual, se torne visível, se torne sólido, se torne palpável, tangível, né? E pode também desaparecer. Agora vem, eu coloquei fora de ordem, tá? Primeiro vem o capítulo 7º e depois vem o capítulo 5º. É do livro Libertação. Quem já leu vai lembrar disso, tá? O livro é de André Luiz, é um livro fantástico. Já começa com a introdução de Emmanuel, que conta a lenda do peixinho vermelho. Só ali já vale o livro. E depois vem todo um conteúdo também fantástico. E isso vai ilustrar o que a gente está vendo no estudo nosso. Então, Gubbio, que é um instrutor, estava levando o André Luiz para conhecer, porque o André Luiz está conhecendo tudo aquilo, para que ele possa reportar para a gente tudo aquilo que ele viu. Então, é um repórter do além, mas é um repórter científico, né? Vejamos, André, se podemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. A primeira vez que foi falado em ovoide foi em André Luiz, que é a condição de deteriorização do perispírito, a perda da forma física, essa como a gente conhece, tá? Olha essa frase. Coalhava-se na rua, ou coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Então, ele está andando na rua, um espírito, vendo um monte de espíritos, e ele via aqueles espíritos todos anormais, do ponto de vista assim, não se apresentavam como essa forma que a gente conhece, a forma humana. Aleijados de todos os matizes. Por que era aleijado? Se era o corpo que estava aleijado. Porque ele está na condição mental ainda de aleijado. Ele não se desmaterializou daquele corpo. Idiotas de máscaras variadas. Então, expressões todas. Porque o perispírito é plástico, então ele muda. Homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Você está vendo, André? Está falando, você está realmente vendo? Aí André Luiz fala, percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides. É um espírito que eles estão estudando lá, por nome Margarida, né? Então, tinha 3 espíritos na forma de ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores. Dava para saber que eram 3, porque tinha algumas diferenças, mas eram 3 espíritos, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Então, se ele não tivesse toda a atenção ali voltada para aquilo, ele não ia perceber aquilo. E ele confirma com o Gubbio, né? Sim, eu reparo, né, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito dela, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. Olha só, ele perdeu todos esses espíritos, perderam toda a forma. Dá para entender, dá para perceber a plasticidade do espírito, né? E aí, Gubbio explica, são entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo.
Estavam há muito tempo naquela situação, em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Então, eles estavam buscando a vingança naquela mulher. Então, eles estavam ali parasitando ela. Gastaram o perispírito. Olha só, mudaram o perispírito, transformaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação, a condição mental deles. E imantam-se, naturalmente, a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, ela não se transforma, continua daquele jeito, com aqueles espíritos ali. Agora a gente vai ver aqui Gregório, que se coloca na situação de um juiz, né, que ele precisaria reencarnar e tudo. É todo um processo, é muito bonito o livro, né, e muito ilustrativo, muito instrutivo, né? Então, em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado, quer dizer, o juiz Gregório. Porque eles fizeram como que um julgamento. Pegaram uma mulher, trouxeram ali como se fosse julgada e condenada. E olha o tipo de condenação. Em seguida, não, ele fala, como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Porque ela implora para eles, não faça isso, e chora e tal. Ele fala, como é que uma fera humana dessa nós vamos libertar? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do terrível olhar, asseverou peremptório. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba. Ele estava dando a ordem, o comando para ela. Esse comando hipnótico. Essa sugestão que a gente viu aqui. O perispírito se dilata, se contrai, se transforma. Presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então, a vontade era do Gregório, atuando sobre ela, sobre essa mulher, como se fosse... Então, ele aproveitava a culpa dela, pelos crimes que ela cometeu, os abortos que ela fazia, tudo, e aí ele falava, e você não é uma pessoa, você é uma loba, você é uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição de um lobo, né, do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontaneamente para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder do Gregório, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Vocês percebem como o perispírito é plástico, é influenciável, maleável, sob uma pressão, sob essa sugestão, né? Então aí torna ele do jeito que tiver que ser, né? Então, tomara que não tenha sido tão assustador, tá? Principalmente no final aí, mas é uma realidade. É importante saber que isso acontece acontece em certas condições. Não é assim que acontece. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Minha mulher está lembrando que essas coisas acontecem sob determinadas condições. Ela estava suscetível a isso. Tinha alguém que estava impondo essa vontade sobre ela e tinha uma permissão. Nossa, mas onde é que está que permissão? Nossa, que é injusto, é injusto. Naquele momento, não vamos julgar se é justo ou se é injusto, mas foi permitido que ela se transformasse. E o contrário também ocorre, né?
O contrário também ocorre. Só um pouquinho, Ana Paula, eu já vou passar a palavra para você. Só lembrar uma coisa. Eu gosto de estar sempre lembrando, sempre dando exemplos de o que ocorre nos trabalhos mediúnicos. Já foi dado exemplo aqui e tudo. A Verena lembrou, o contrário também acontece. Às vezes recebemos nos nossos trabalhos mediúnicos espíritos transformados em feras, em animais, se apresentam como feras. E aí a gente, sob o comando também da vontade da gente, sabe? E vai falando, e vai falando que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano. Olha suas mãos, não são garras, são mãos, e vai. E aí a vontade, aí é uma hipnose ao contrário, né? É libertar ele daquilo que ele estava aprisionado, dessa condição. Então, é possível também o contrário. Agora sim, Ana Paula, pode abrir o microfone e falar, que a gente não consegue fazer leitura labial. Libras. Eu também não. Libras não, leitura labial. Não, assim, eu só queria fazer um comentário a respeito do livro do Leon Denis, aquele... eu sempre esqueço, o título maior que tem. Destino da Dor. Eu sempre confundo esse nome. Meu Deus, pensar. Eu estou tentando achar o livro, mas tem um monte de livro lá atrás. Eu sei do que Aqui no Brasil, lá na França eram 3 livros e aqui fizeram um livro só, com permissão dele, e ficou os 3, a soma dos 3 livros. E ele, nesse livro, eu vou lembrar... O Problema do Ser, o Destino da Dor. Obrigada. Isso, esse mesmo. Ele tem um capítulo que ele vai falar sobre o livre-arbítrio, né? E como que essa vontade, ela tem o capítulo vontade, depois livre-arbítrio, para falar certinho. E nesse capítulo da vontade, depois do livre-arbítrio, mostra exatamente esse processo, né? De que quando a gente abdica da nossa vontade, quando a gente abdica, né, de tomar as decisões, a gente abre espaço, inclusive no nosso perispírito, para outros espíritos imprimirem a sua vontade, né? Então, a permissão não é só uma permissão, vamos dizer assim, de Deus, né? Mas, porque na verdade Deus fez as leis, né? Ele não está ali permitindo ou não, né? As leis estão ali impostas. Então você abre esse espaço, né? Você se abdica da sua própria vontade, portanto, consequentemente, você acaba cerceando ainda mais o seu livre-arbítrio, porque esses espíritos acabam, que nem o Gregório, né? Ele vai agir achando que ele está promovendo justiça, né? E a culpa que aquela senhora, né, tem dos atos que ela cometeu acaba abrindo esse espaço para que um haja contra o outro. E lembrar, eu sei que eu já falei isso várias vezes também, né? Que a Joana de Ângeles sempre fala, né? Que tudo concorre para o nosso bem. Exatamente tudo. Então, vamos supor, né, se a permissão dele agir sobre ela ocorre, é porque naquele instante é o que ela precisa para aprender a sair daquela situação, né? Então, tudo está indo para o bem. Não tem nada que concorre para o nosso malefício, né? Também a gente tem que lembrar disso. É isso mesmo. Posso fazer um comentário? Claro que sim, Suelen. Bom, primeiro que agora o assunto, não que antes não era, mas agora fica bem mais interessante, porque a gente vai partir para as partes práticas, né? Só que antes nós vamos ter que entender principalmente essa questão básica, eu digo, do perispírito. E, bom, dá para ficar aqui realmente, esse tipo de assunto dá para fazer um seminário. E ainda assim vamos ter dúvidas e perguntas, né? Porque é um assunto que requer bastante estudo, né? Mesmo porque agora aqui Kardec, junto com os espíritos, coloca uma coisa básica para que a gente tenha conhecimento lá na frente de outras coisas que ele vai dizer. No começo, né, eu acho que a Inês tinha comentado, aí me veio na cabeça o livro Libertação, pelo que ela comentou, e achei interessante você colocar o livro Libertação, porque eu pensei em um outro exemplo do livro, que é nesse meio, né,
que é a principal história do Gregório, né, da questão do Gregório, mas nesse meio ele tem a oportunidade na casa de um médico que estava cuidando, né, da Margarida, né, acho que era o nome dela, e a esposa desse médico, né, ele descreve como uma mulher muito bonita fisicamente, só que quando ele olha no perispírito dela, ele vê uma figura Totalmente diferente. transformada, Ele totalmente achou que era uma diferente. outra mulher, né? Ele achou que era uma outra mulher e ele descreve como uma bruxa, sabe, de quadrinhos infantis, de tão feia que ela ficava pelas emanações mentais dela. Então, eu lembrei disso e aí me veio um outro exemplo, porque eu assisti uma palestra do Dr. Frutuoso, né, porque quando se fala de materialização assim de espírito, eu sempre assisto ele, que ele tem bastante conhecimento, né, porque ele vive isso na prática, sobre os livros, né, que ele fez, e aí ele disse que teve uma oportunidade, uma certa vez, de, claramente, né, com a autorização dos mentores do trabalho, de fotografar esses espíritos materializados, deformados, né? E ele falou assim, eu não me senti à vontade de colocar essas fotos, eu sei que eles apareceram pela permissão do estudo, né, porque ele estava estudando, mas eu não senti a vontade de me sentir confortável depois de reportar isso para o livro, pela caridade e também porque vai saber o que eu fui numa outra vida, o que eu fiz, né, se eu não estava nessa condição, enfim. Depois ele acaba dizendo que ele teve uma condição parecida, mas isso é uma outra história. E aí a conclusão é, achamos que isso, quando vemos e aí estudamos os livros, nossa, mas olha, isso pode acontecer, só que isso é uma coisa tão simples de se acontecer, mesmo no nosso dia a dia, porque as emanações mentais são ferramentas poderosas para materializar qualquer tipo de coisa, mesmo aqui encarnados, né? Materializar situações, materializar forças magnéticas, pensamentos, e nós achamos que só pode acontecer isso lá na frente, no mundo espiritual, e pelo contrário, nós começamos daqui, né? As questões das dores, isso foi Inês que falou das dores, né, de André Luiz, dos sentidos, e até na parte do Livro dos Espíritos é comentado que, sim, os espíritos chamam de matéria, né, o perispírito, porém, ainda é uma matéria desconhecida da gente, porém ela faz parte deste planeta também. Só que é uma matéria desconhecida. Aí eu lembro do Dr. Frutuoso falando que a ciência só conhece 4% de tudo que rege o planeta. Então, ainda vão se descobrir, né? Ainda vão se conhecer o que se forma o perispírito, que tipo de matéria, que manipulação da matéria que os espíritos usam para desintegrar um relógio, como diz o Dr. Frutuoso também, numa dessas palestras que ele diz que é interessantíssimo. Então, quem tiver interesse, procura o Dr. Frutuoso no YouTube e procura Medicina do Futuro. E ele é uma palestra que ele, na verdade, perguntas e respostas. É interessantíssimo e é basicamente isso que a gente está vendo hoje e vamos ver no futuro mais, um pouquinho mais. Por agora, a gente está meio que tolhido pela condição espiritual nossa, então a permissão não acontece, graças a Deus, porque senão esse conhecimento todo que você assim listou aí, essas possibilidades, se tivesse a liberdade de fazer com a condição moral que nós temos, ia ser um desastre, viu? Então, melhor, as coisas estão exatamente no ponto certo. E o bom da história é que nós temos aí todo o tempo do mundo daqui por diante para aprender isso, para desenvolver isso, para evoluir, né? E o bom é que a gente está começando cedo, né? Olha aí, eu considero cedo, comparado com tanta gente que não tem esse conhecimento ainda, né? Então, a gente está explorando isso. Bom, o nosso Cuco aqui, ele é um dedo duro, assim, implacável, né? Então, chegamos ao final da nossa reunião. Eu sugiro que, se tiverem dúvidas, a gente comece a semana que vem com perguntas, se for o caso. Tem isso, vocês têm também o e-mail, né, que vocês podem, o WhatsApp, que vocês podem, o meu telefone, a gente pode trocar informação, ficou dúvida, tudo. É importante que a gente realmente não deixe nada para trás, né? Então, no que diz respeito a esse conhecimento, esse assunto tratado,
vocês fiquem à vontade para, né, para escrever aí, tá bom? Eu nunca tinha falado isso, mas que eu me lembro, mas que fique claro agora, né? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Umas poucas palavras, só agradecendo, finalizando. Não precisa ser nada achando que tem que ser uma coisa complexa. Pode? Pois não, Ana Paula. Vou fechar aqui meu microfone. Tá. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga aqui, presente em nossos lares, a Jesus, que nos guia no nosso caminho, nessa reencarnação, agradecendo essa oportunidade tão preciosa que tivemos hoje de estudar, de entender como que reencarnamos nesse planeta, entender como o nosso pensamento é importante para as nossas ações, para os nossos projetos futuros, para a prática do bem, que possamos durante essa semana lembrar-nos disso e colocarmos tudo que aprendemos aqui, pelo menos um pouquinho em prática nas pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Que assim seja. Seja assim. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite, beijo. Boa noite, gente. Com Deus. Tchau, Cris. Obrigada. Tchau, tchau.